Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também a seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Hoje, nesse Evangelho, nós nos deparamos com uma situação que o homem disse que Deus disse e Deus não disse. E por isso que cria toda essa problemática aqui em relação a essa questão do sábado. A essência da lei do sábado, que para nós é o domingo, graças a Deus, porque Jesus ressuscitou no domingo e por isso os primeiros cristãos começaram a celebrar esse dia, e isso ficou para nós como sendo o dia do Senhor e um dos mandamentos pelo qual nós não podemos de maneira nenhuma deixar de lado. A essência está no seguinte: Deus quer que os seus filhos reservem pelo menos um dia para ficar com Ele, para estar com Ele, para se dedicar inteiramente a Ele. No Antigo Testamento, esse dia ficou sendo como o sábado, porque fala que no sétimo dia Deus descansou, depois de ter criado a obra da salvação, a obra da criação. Para nós ficou no domingo. Então, isso precisa ficar bem claro para nós. O domingo é o dia do Senhor. Mas em momento nenhum Deus disse que no dia do Senhor não se deveria praticar a caridade. Isso já é invenção da interpretação da Torá. Interpretaram assim. Então eles foram tão rigorosos porque eles queriam que realmente fosse levado a sério, que eles começaram a colocar algumas interpretações dentro daquilo do que Deus havia falado. Então não se pode nada. Não se pode fazer nada, porque o dia é o dia do Senhor. Até ficar sem comer, então? Então ninguém vai comer nesse dia? E se tiver alguém necessitando de algo, eu não posso ir ajudar? Não esqueçamos que Jesus ele fala que os mandamentos eles se resumem em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Agora é interessante, né? Eu vou falar algo que vocês vão precisar interpretar para entender o que eu estou dizendo. A impressão que dá é que Deus, Ele coloca
o amor a Ele, entre aspas. Em segundo lugar, quando se trata de caridade. A impressão. Não estou dizendo que é isso. Só que quando nós praticamos a caridade, nós estamos dando o maior louvor, a maior adoração ao nosso Deus, quando nós praticamos a caridade para com o próximo, porque aí nós vamos vendo a importância de um ser humano diante de Deus. Na carta aos Hebreus, lá no início, nesses dias nós vimos, né, que é o homem para que o Senhor possa lembrar tanto dele assim. Ele foi criado abaixo dos anjos, o Senhor eleva agora acima dos anjos. Quem é o homem ao ponto da segunda Santíssima Trindade vir à Terra, vir a esse mundo, assumindo um corpo humano para dar a vida a esse ser humano? Ainda mais que pisou na bola, que ofendeu a Deus. Então, aqui está a importância. Então, aqui, no Evangelho de hoje, está ali, né? Jesus, caminhando no meio dos trigais, estavam ele com os apóstolos, com os discípulos, estavam com fome, então, eles pegaram. Deixa eu abrir um parênteses, né? Na lei mosaica, quando uma pessoa passava no meio dos trigais, mesmo pertencendo a outras pessoas, existia uma lei que dizia que eles poderiam, se tivessem com fome, comer, pegar do que estava ali para comer, só o necessário. Então, não se entendia como roubo, como furto, melhor dizendo. Por isso que a questão aqui não é que eles estavam num terreno, numa propriedade de uma outra pessoa e estavam comendo. A questão não é essa. Fecho o parêntese, voltando. Então, Jesus agora está ali, estavam com fome, era sábado, dia de prestar o culto a Deus. E aí, eles com fome, eles começam a comer. Os fariseus, em vez de pensar na questão de que eles estavam matando a fome, que não poderiam morrer de fome naquele dia, partiram somente para a questão de que o sábado é o dia do Senhor. Então, não tinha importância eles se livrar, né, da fome para não morrer. O que tinha importância é que eles tinham que estar prestando culto a Deus. E aí Jesus, né, cai em cima deles. Olha, eu não sei se vocês se lembram, mas lá no passado, quando Davi ele estava fugindo de Saul, porque Saul queria matá-lo, então ele passa lá no templo, o sacerdote Abiatar estava lá, e ele com os soldados estavam com fome. E o sacerdote disse, não temos nada para dar para vocês, a não ser o pão lá, que era o pão consagrado. Bem, se vocês estão com fome, o que é que eu posso fazer? Então pegou o pão lá, aquele pão chamado da proposição, e deu para eles comer. Então Jesus agora joga nele dizendo assim, e aí, o sacerdote errou por ter dado de comer a Saul? Ou a Davi? Você vê que eles não falam mais nada, ficam quietinhos. E aí, meus irmãos, temos que passar isso para nós, né? A nossa vida de oração, a nossa vida com Deus, a nossa vida de oração, ela tem que nos levar também, não somente ao amor a Deus, mas o amor ao próximo. Se você quer saber se uma pessoa ela tem realmente uma vida de oração concreta, é só observar como ela trata o próximo. É só ver. Esse negócio, você vê a pessoa lá, né, até levitando, né? Nossa, aquele cumprimento da vida com Deus, assim, que é uma beleza. Mas sai dali e vira um tirano.
tem nada a ver. Porque a nossa vida com Deus ela tem que gerar conversão interior. E a nossa vida com Deus tem que nos levar ao amor-caridade. Senão, tem alguma coisa errada aí. Vou começar a dar uns exemplos, porque é sempre bom dar os exemplos para nós interpretarmos, para nós entendermos melhor o Evangelho. Uma vez, esse fato aconteceu comigo também, veio um pessoal, uma pessoa recomendou uma família que disse que gostava muito de mim e queriam ali conversar comigo a respeito de algumas coisas. E eu acabei aceitando. E aí essa família se olhava assim, eles assim, pelo menos demonstravam que tinha uma cara de piedade, assim, aquela voz mansa, né? Olha, tem umas pessoas que têm uma voz mansa, mas por dentro é um urso, viu? Aquela voz mansinha, assim, toma cuidado também, né? Não estou dizendo agora para você ficar colocando coisas na cabeça. E ali eu estava ali com aquela família. E aí eles disseram, olha, padre, hoje nós levamos uma vida com Deus assim, nós rezamos o terço em família e tal. Mas nós não vamos na casa dos meus pais, porque os meus pais não levam uma vida com Deus. Eu disse, o quê? Vocês não vão na casa dos seus pais, porque vocês levam uma vida com Deus? Mas eles não participam da igreja, não. O quê? É por causa disso? Padre, eles não participam. Aí estava lá os filhos, né? Aí eu disse assim, vem cá. Então você não vai na casa da sua mãe e do seu pai, porque eles não participam da igreja. Isto significa que esses filhos aqui são netos e eles não vão na casa dos avós? Não, só quando eles se converterem. Aí dentro de mim veio uma ira. Interpretem, entendam bem a ira, né? Disse, não, vocês estão errados. Quando é que... Não, você tem que ir lá. Será? Não, eu não vou. Vai sim. Olha, imagina, olha que falta de caridade. Os avós, vocês já viram como é que são os avós, né? Eles têm um amor duplicado. Parece que o amor dos avós para com os filhos é diferente. Imagine como aquela família estaria destruindo aqueles avós, matando aqueles avós, só porque eles se achavam os puros e imaculados, os santos. E agora não podem ir mais na casa só quando se converterem. E se não se converterem, me diga, na Sagrada Escritura, aonde está escrito que você não pode frequentar a casa de um pecador, se Jesus foi na casa dos pecadores? Está vendo? É aquele amor sem discernimento. Eu entendi o que eles estavam falando, mas estava errado. Eu dei uma neles, que se vieram me amando, saíram me odiando, mas não tem problema. E deixei questionados. Eles tinham que sair questionados com aquela situação. Não sei o que aconteceu depois, mas eu disse para aquela família que eles estavam errados. Isso não é amor a Deus. Por exemplo, existem profissões
bombeiro, polícia, médicos, a medicina, né? Tudo. Eles, se no dia em que eles devem ir trabalhar, é o domingo, o dia do Senhor, a igreja não interpreta como pecado eles irem trabalhar, não, porque é caridade. Imagina, está pegando fogo lá, não sei aonde, o cara, não, hoje eu não vou porque eu vou para a missa. Hoje é o dia de eu rezar. Falta de caridade. Se o cara não for. É por isso que tem algumas profissões aí, né, que a nível de família, assim, às vezes parece que não dá muito nem para o sacramento do matrimônio, para aquela pessoa casarem. Coisa da minha cabeça, viu? Não é lei de Deus, não. Porque a dedicação é tão grande que as pessoas às vezes vão ter que deixar a família para ter que fazer algo. Porque a dedicação é muito grande. O amor ao próximo está acima também de qualquer coisa. Nós, aqui na comunidade, nós precisamos ter muito cuidado com as nossas práticas religiosas e, às vezes, eu estou falando em questão de caridade para com o próximo. Eu não estou falando de coisas minhas, da minha cabeça. Então, nós precisamos tomar muito cuidado para eu não ficar muito naquilo que eu tenho que fazer, isso eu tenho que fazer as minhas rezas do texto e tudo mais, mas na hora que o outro precisa de mim, às vezes um doente na nossa casa, que precisa dos nossos cuidados, e eu dizer que eu não vou não, porque agora eu tenho que rezar meu texto. É a caridade. Reza em outro lugar, e se não deu para rezar, porque você teve que ajudar na caridade aquela pessoa, não precisa ficar preocupado achando que pecou, não, contra as nossas regras, ou até mesmo em relação aos mandamentos. Fique em paz. Agora, diferente, né? Você deixar de ir rezar porque você vai assistir um filme, aí não dá, né? Aí está errado. Vamos ver bem as coisas, né? Você está indo para... Eu me lembro que uma vez eu não participei de uma reunião do conselho que era muito importante, porque quando eu estava indo, e olha que eu tinha que estar naquela reunião, e eu estava indo para aquela reunião, mas na saída da minha casa, de casa até o lugar que eu estava indo para a reunião, apareceu uma situação de uma pessoa que eu precisava ajudar naquele momento, eu não podia. Aqui independe das interpretações que iam ter depois por eu não ter ido à reunião, mas eu não fui, porque eu tinha que resolver aquela situação, era caridade. O amor está acima. O bem precisa ser feito. Senão aquela coisa, meu Deus, eu estou com Deus, eu preciso, agora eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Abro parênteses, não estou convidando você a uma vida de relaxado e relaxada no que diz referência às coisas de Deus. Fecha parênteses e volta, caridade, o bem. Imagine, né, a Rosiane que está aí com a filha dela. Aí a menina, que agora depende o casal depende da criança. Quem manda em vocês dois agora é ela, sabia disso? Vocês vivem em função dela. É ela quem manda. Ela que diz, acorda, pode dormir. É assim. Imagina, você não conseguiu fazer as suas coisas com Deus, porque hoje a menina, a criança,
Foi exigente. Agora fica com problema de consciência, eu preciso me confessar porque eu não rezei meu terço, agora eu tenho que rezar, porque eu... Não, fica em paz. A criança precisa ser amamentada, né? A criança está chorando. Por isso que a vida do casal, e muito mais a mãe, quando a criança nasce, muda muitas coisas acabam mudando. E só entende quem é mãe e quem é pai. Solteiro não vai entender. Porque a vida está voltada agora para a criança. E isso é caridade. Ah, não vou amamentar agora não, porque eu preciso rezar o terço da misericórdia. Pelo amor de Deus. Aí tua filha morre e você rezou o terço da misericórdia. Que lindo, né? Você ganhou o céu agora. Critério. Sobriedade em todas as situações. Existem coisas que precisam ser bem interpretadas para não se fazer o que os fariseus estavam fazendo com Jesus. Hoje é o dia do Senhor, você está aí comendo com esses homens aí. Em vez de ter ido prestar contas a Deus. Aquele exemplo que muitas vezes eu dou, né? Sempre que eu vejo isso aqui, eu me reporto a essa situação, se isso vier a acontecer comigo. Imagina, eu preciso e tenho que celebrar a missa, principalmente no domingo. A comunidade está lá me esperando. A lei é que eu tenho que celebrar a missa. Mas vamos supor, eu estou indo aqui numa comunidade próxima para celebrar a missa. Chega na estrada, encontra uma pessoa caída no chão, ou um acidente que aconteceu. Eu olho para um lado, olho para o outro, não tem ninguém. A estrada está assim, livre, não tem nem só tem eu. Está faltando 5 minutos para 10 minutos para chegar lá, para celebrar a missa, e os paroquianos, o pessoal está me esperando. Não vai ter missa. Eu tenho que pegar aquela pessoa e levar e dar os primeiros socorros e telefonar e esperar. E talvez eu chegue atrasado mesmo. E se não tiver missa, depois eu vou dizer, olha, gente, eu sei que vocês me crucificaram na semana passada por eu não ter chegado aqui, mas quero dizer para vocês que foi um ato de caridade que eu tive que fazer. Vocês ficaram sem a Eucaristia mesmo, mas eu tive que dar assistência àquela pessoa. A lei é para nos ajudar a não pecarmos e tudo mais. É para isso a lei. A lei nos ajuda, mas a lei precisa ser interpretada em situações de momentos de caridade. Vou dar um outro exemplo, e aqui eu termino. Uma vez eu fui chamado numa casa para atender a confissão de uma mulher e do esposo dela. Essa foi a primeira vez que eu me deparei com essa situação, um padre novo, né? Quando aquele seminarista, aquele diácono se ordena sacerdote, quando eles começam a vida, né, pública, vocês podem ver que muitas vezes, quando eles estão pregando, eles trazem coisas da teologia, assim, aquelas palavras difíceis e tudo, que o pessoal fica assim, dizendo, nossa, ele falou bonito, mas eu só não entendi o que ele quis dizer, mas foi muito bonita aquela palavra lá. Ele falou lá uma palavra que eu não sei nem como, mas era bonita aquela palavra, né? Parousia, nossa, que palavra assim interessante, mas eu não sei nada do que...
do que ele quis dizer. Então a gente chega lá, né? Só que os dois não eram casados. Não sendo casados na igreja, não podiam receber os sacramentos. E agora? Mas naquele dia eu atendi a confissão daquela mulher e atendi também a confissão daquele homem. Eu não sei se eu levei o viático, acho que eu não levei não. Mas por quê? 2 velhinhos. O homem em cima da cama. A mulher só vivia para cuidar daquele homem. A relação sexual não tinha mais. E o problema de estar junto é isso, né? É a relação sexual que não pode ter antes do casamento. A relação sexual, os dois não estavam tendo mais. E a mulher só vivia para cuidar daquele homem. Olha a lei diz o quê? Pessoas que não são casadas na igreja não podem receber os sacramentos até que resolva a situação. E agora, o padre novo tem que discernir. E o discernimento estava em quê? O homem está em cima da cama, os dois são idosos, a mulher não, eles não têm mais nada. Então, atendi a confissão de um e a confissão de outro e fui embora na maior tranquilidade. Aí eu brinquei com ela depois, mas se ele melhorar, cuidado, hein? Nada de ter nada aí. Não tinham condições mais. Bem, espero que vocês tenham entendido. Cuidado, meus irmãos, para que a lei não fique acima do ato de caridade que se deve fazer. Muito cuidado. Muito cuidado. É sempre bom perguntar o que foi que aconteceu. Por exemplo, às vezes essas reuniões que nós temos em casa, formativas, né? E nós temos que estar lá mesmo, né? Para participar da formação que é necessária. E, de repente, um membro faltou. Aí, pronto, o formador, quando a pessoa chega, já está com aquela cara, querendo fulminar a pessoa, porque ele não estava na reunião. E nem ouve a pessoa. A primeira coisa que tem que fazer é isso. O que foi que aconteceu? Por que você faltou? Olha, eu estava vindo ali, de repente uma irmã, um irmão, caiu no chão, tive que levar, tive que dar assistência. Eu estava até querendo participar da reunião, da formação mesmo, mas infelizmente não deu para eu participar por causa disso. Oh, que bom! A sua reunião foi aquele ato de caridade que você fez. Eu estou assim, admirado. Não sabia que você era assim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.